no pôr do sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegar. O desenvolvimento político, jurídico, filosófico, religioso, literário, artístico repousa sobre o desenvolvimento econômico, mas reagem todos igualmente uns sobre os outros, assim como sobre a economia. Então Engels vai dizer que em todas as áreas não existe a particularidade, ou pelo menos ela não interessa, existe a totalidade. Então todas essas áreas elas dão uma contribuição para o Estado permanecer burguês ou para ele se tornar um Estado socialista. Mas se a gente voltar ao ponto de que atualmente essa teoria não consegue se aplicar, por quê? Porque nessa parte, se a gente diminuir a parte das classes e cair para as pessoas, precisava de todo mundo interpretar isso, que ele não tem que ver o dele primeiro. Que é aquela parte, acho que é o segundo do Diamante. Ele não precisa de ver o dele primeiro, ele tem que ver o do todo. Se eu sou um professor, eu não tenho que tentar ver o melhor para mim, eu tenho que tentar ver o melhor para minha classe. Porque se minha classe melhorar, eu melhoro junto com ela. Agora, a maioria das pessoas na atualidade pensam primeiro em mim. Se eu melhorar, já dá melhor, já dá bom. Se a classe inteira melhorar, tá, melhor ainda. Tanto faz, mas tá melhor. Se o país melhorar, aí tá bom, aí tá tranquilo. No Café Filosófico de Marx, a gente discutia a seguinte questão, né? A luta de classe talvez ela não funcione tão bem mais, porque em uma luta de classe eu tenho que eliminar o opressor. O opressor é o Estado. Se eu eliminar o Estado, eu elimino uma série de setores também, inclusive a educação pública, né, que abarca 80% de toda a educação oferecida no Brasil. Então não posso destruir o Estado. Então aí você tem uma contradição. Porque hoje em dia é aquela história que eu estava comentando. Hoje em dia o Estado não existe para suprir as pessoas, sim as pessoas para suprir o Estado. Para servir, né? Para servir o Estado. Porque a gente pensa, não, podia tal coisa estar melhor, mas se eu acabar com tal ponto também acaba. E sem aquilo não dá para ficar. Interessante quando ele, com Marx, vai dizer o seguinte: os que no regime burguês trabalham, não lucram. Os que lucram, não trabalham. Sou trabalhador alienado no sistema, aperto parafuso, esta é minha função. E a dialética não é nenhum problema.
de quanto menos você trabalha, mais você ganha. É meio óbvio. Você entra no emprego, se você fica sabendo, se você vai ganhar pouco, você vai trabalhar muito. Tanto que, não, mas no Brasil em geral, estagiário, o cara olha e fala assim, não, aquele lá é estagiário, trabalho pior, você joga pra ele. Quanto menos eu trabalho, mais eu ganho. A gente vê isso nas empresas aqui da cidade, né? Toda semana parece que existe um rodízio de funcionários. Por quê? Porque o cara não para dentro da empresa, né? Para ganhar o que ele vai ganhar e para fazer o que ele vai fazer, ele prefere ficar em casa. É preferível ele ficar em casa. Não, tem um colega meu que trabalha não vou comentar, mas esses dias para trás ele trabalhou 10 horas num dia. Ele me mostrou a folha de ponto dele. Que parece? Então, aí que tá o problema, né? Compensa, né? Eu não sei se ele vai ganhar, porque ele está fazendo uma marcação exatamente para isso. É um supermercado renomeado aqui da cidade. Cuidado, Não sei. cuidado, não é necessário. Não sei. Mas, por exemplo, ele trabalhou 10 horas para o bem do mercado, que é aquela teoria do capital. Ou seja, ele já passou a cota dele, do recebimento dele, praticamente num dia. Ele já supriu a cota do que a empresa gasta nele. O restante daquele tempo, que ele está trabalhando, tem dia que ele trabalha 9 horas, ele mostrou esse dia para trás, ele fez 15 minutos de almoço. Isso é contra a lei. Ele não podia fazer 15 minutos de almoço, A nunca. própria empresa não deveria Deixar. isso. Ela deveria falar, na hora que ele chegasse lá e falar, não, você vai embora daqui, você some. Não quero ver você aqui antes de tal hora. E a sociedade só quer cantar a mais, 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 valia mais. Mais valia. A questão é que, se ele não quisesse, se ele estivesse disposto a fazer isso, teria outro no mercado que estaria disposto a suprir. Aí que tá o problema, não tem, por isso que ele está fazendo esse tanto de serviço. Tem. Não, lá, por exemplo, na A empresa, empresa não tem. não tem pessoas para suprir aquela oportunidade. Porque ele mesmo falou, era um serviço, por exemplo, ele começou o serviço um dia pela manhã, pela madrugada, porque ele vai de madrugada para poder adiantar o serviço. Começou o serviço pela madrugada, era um serviço que ele acabaria até 11 horas. Ele teve que sair por motivos pessoais e deixou uma outra mulher no local. A mulher foi terminar a primeira fase, que ele terminaria às 11 horas, terminou quase 4 horas da tarde. Nossa. Então, uma pessoa que está dentro da empresa não sabe fazer aquilo. Somente ele, a questão aqui principal as empresas diminuem a quantidade de pessoas na área e querem que aquela menor quantidade faça o mesmo serviço que Das outras. das outras. Então, no caso, lá na empresa, tinha 2 pessoas que sabem fazer serviço. Ele e uma outra que está de férias. Se ele ficar doente, Para o setor. praticamente para o setor. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária.